Certa vez, um pensador disse o seguinte: decisões trazem consequências, indecisões mais ainda. E no vídeo anterior nós estivemos a falar sobre a maior e melhor decisão que o ser humano pode tomar, que é de conhecer a Deus e fazer a sua vontade. E essa decisão, assim como todas as outras, ou se calhar diria até mais do que todas as outras, traz as suas consequências e implica renúncias. Qual é a reação de Deus face às consequências e às renúncias que acompanham a decisão de viver ao lado dele, a decisão de viver num bom caminho? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E o nosso texto base da reflexão encontra-se em 2 de Crônicas, no capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 9. Vamos ver a história do rei Amazias. Mas antes de começar a entrar na história em si, vou precisar fazer uma pequeníssima contextualização histórica, para que possam compreender com mais clareza a mensagem que eu quero transmitir. O rei Salomão, que é um rei que eu admiro bastante, e eu acho que já deu para perceber isso, ele era um homem cheio de muita sabedoria, mas nem sempre fez escolhas sábias. No auge da sua fama, ele acabou por começar a adorar outros deuses que não o único e verdadeiro Deus. Ele começou a ir pelo caminho da idolatria. E por causa dessa desobediência de Salomão, o reino de Israel, o povo de Israel, que anteriormente pertencia a apenas um único reino, as 12 tribos faziam parte de um único reino, acabou por se dividir em 2 reinos, o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul, ou o reino de Judá, tinha 2 tribos, e o reino do norte, ou o reino de Israel, tinha 10 tribos. E sempre foi assim. Havia um reino para o reino de Judá, havia um rei para o reino de Judá e havia um rei para o reino de Israel. E ao longo da história nós podemos perceber que havia de vez em quando um comportamento de inimizade entre os 2 reinos. Infelizmente também podemos perceber que os reis, tanto de Judá como os reis de Israel, não faziam, na maioria das vezes, aquilo que agradava o coração de Deus e eram reis desobedientes. O rei que nós vamos estudar hoje, que é o rei Amazias, que tem uma lição importantíssima para nos ensinar, vamos começar a ler o texto então, no verso 1, que diz o seguinte: Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Joadã, de Jerusalém. Verso 2: E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. O capítulo 25 inteiro conta a história de Amazias. Nós não vamos ler todo, mas se forem ler a história vão perceber que apesar de ele ter feito em determinados momentos aquilo que agradava a Deus, houveram momentos também que ele fez aquilo que não agradava a Deus. Daí o texto dizer: fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração inteiro. Vamos continuar na leitura e vamos pular para o versículo 5. E diz assim: E Amazias ajuntou a Judá e os pôs segundo as casas dos pais, por chefes de milhares e por chefes de centenas, por todo Judá e Benjamim. E os numerou de 20 anos daí para cima, e achou deles 300.000 escolhidos, que saíam ao exército e levavam lança e escudo. Também de Israel tomou o soldo 100.000 varões valentes, por 100 talentos de prata. Quando o rei assumia o trono, ele tinha que fazer coisas que o ajudassem a consolidar o seu reinado. Ele tinha que fazer coisas que o ajudassem a mostrar para os outros reinos que ele tinha uma posição, que ele era um rei forte e qual era o seu território. E Amazias, dentre várias coisas que ele fez, ele começou também por ajuntar o seu exército, por reorganizar o exército, escolher homens fortes, porque ele precisava de homens que fossem fortes para a guerra, que o ajudassem a vencer as batalhas e que o ajudassem também a conquistar outros reinos, conquistar outras terras. E para isso ele foi ver não só os homens que faziam parte do Judá, que era o reino sobre o qual ele dominava, mas também foi comprar homens no outro reino, no reino do norte. Se lembram bem do que eu falei sobre a divisão nos reinos,
Ele foi-vos comprar homens no reino do norte, no reino de Israel, para que fortificassem o seu exército. E no versículo 8 vamos ver o que é que aconteceu. No versículo 7, na verdade. Porém, um homem de Deus veio a ele, dizendo: Ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se porém fores, faze-o, esforça-te para a peleja, porque Deus te fará cair do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. Então, Amazias foi comprar os homens ao reino de Israel e Deus manda um homem lhe avisar que ele não deveria fazer aquilo. Que se ele continuasse com aqueles homens, Deus não iria ajudá-lo nas guerras que ele ia enfrentar. Deus não seria com o rei Amazias para ajudá-lo a vencer as guerras. Porque assim como eu tenho o poder de ajudar, eu também tenho o poder de fazer cair, se assim eu quiser. E a reação do rei Amazias é uma reação que nós frequentemente também temos quando chegamos ao meio do caminho e Deus nos mostra que aquilo que estamos a fazer não é para nós. Vemos o que ele disse no versículo 9. E disse Amazias ao homem de Deus: Que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? A preocupação de Amazias era: o que se fará do investimento que eu fiz para comprar os homens? Afinal, eu os comprei, eu já os paguei. Então, e o dinheiro? Vai ficar um dinheiro perdido? Nós também frequentemente fazemos este questionamento. No nosso caso, pode não ser dinheiro. Pode ser como é que ficará o tempo, ou as energias, ou talvez também o dinheiro que nós investimos em determinadas coisas. Como ficará? E a resposta que Deus nos dá é semelhante à resposta que o rei Amazias ouviu do homem de Deus. Diz o seguinte: E disse o homem de Deus: Mais tem o Senhor que te dar do que isso. Enquanto Amazias estava preocupado com o dinheiro que provavelmente para ele perdeu, o homem de Deus lhe diz que Deus tem muito mais para lhe dar. E com essa história do rei Amazias, eu tirei para mim 2 grandes aprendizagens que quero partilhar com vocês. A primeira é o seguinte: a história não nos diz que o rei Amazias consultou ou não a Deus antes de tomar essa decisão, mas podemos concluir que pelo desenrolar da história que ele não fez isso, porque senão Deus não iria dizer depois que não queria que ele fizesse aquilo. Então a primeira dica, o primeiro conselho que eu tenho para te dar é sempre, antes de tomar qualquer decisão, procura saber se é ou não da vontade de Deus, porque Deus, como nós dizemos sempre, o futuro a Ele pertence, Ele sabe do futuro, então Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso, nada melhor do que confiar as nossas preocupações, as nossas grandes decisões nas mãos do grande Deus. E a segunda aprendizagem que eu tirei para mim é que quando Deus nos diz deixa ir, devemos fazer isso. Quando Deus te diz deixa ir este relacionamento que não te traz paz, deixa ir esse trabalho que só te atormenta, deixa ir os teus vícios, deixa essa tua vida de comodismo que te sentes confortável mas não tens sido produtiva. Então deixa ir, porque Deus tem muito mais para te dar. E a grande verdade é, não vale a pena insistir naquilo que Deus te diz, deixa ir. Eu quero orar contigo neste momento. Querido bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, louvado seja o teu nome, hoje e para sempre. Te agradecemos por cada aprendizagem da tua palavra, te agradecemos por cada história que o Senhor permitiu que estivesse aqui, para que nós pudéssemos crescer todos os dias. Quero-te pedir que o Senhor nos ajude a termos a coragem de deixar ir aquilo que o Senhor nos manda para deixarmos ir e que possamos confiar firmemente que o Senhor tem muito mais para nos dar. Que de hoje em diante possamos confiar as nossas decisões, as nossas preocupações em tuas mãos. É isso que eu agradeço e peço. Em nome de Jesus. Amém.